Então vamos começar com o livro Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade, a lição 24, a função educativa da vaidade. Deixa eu dar só uma polida aqui nesse óculos, está meio embaçado, e eu ainda fui... Quer que acenda a luz? Não, é que eu fui ficar aqui concentrado, eu fechei os olhos, agora está meio molhado. Vamos ver a leitura de hoje. A função educativa da vaidade. Quer repetir que a ideia estava... A função educativa da vaidade. Eita. Então, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 16, no item 196, está assim, ó: médios orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Então vamos aqui à dissertação da irmã Dufour. Ela começa assim. De qualquer maneira, aí na lição nós vamos ver, mas na minha mente, pelo que você leu até agora, a vaidade, vamos dizer assim, é uma enfermidade que o espírito, a pessoa, né, ela tem, mas não tem a vontade, vamos dizer assim, a título de evolução, de dispensar. Acha-se até acomodado com aquilo. Vamos ver aqui, de repente vai falar aqui, aí eu já dou a minha posição. A vaidade é um caminho para o amor próprio, e quando submetida à dignidade de existirmos como filhos de Deus, pode ter um princípio curador, e não quando estimulada pelo ego insuflado. É interessante esse ego insuflado aqui, mas vamos continuar assim. Quando direcionada para a construção de valores na alma, como alegria, reconhecimento e autoestima, é uma emoção sistêmica, e sua função é ser uma zeladora da autoimagem e do autoconceito. Ela é fundamental na manutenção da autoestima e do amor próprio. A vaidade só produz desequilíbrio quando usada pelo ego para sustentar uma fantasia de grandeza e de orgulho que nos afasta da autenticidade. Então ela está colocando aqui uma posição muito pejorativa do ego, que a vaidade, quando está com o ego insuflado, ela é depreciativa. Quem é o ego? O que é o ego? Na psicologia coloca que o ego é a nossa sombra, mas quem é que faz a sombra? Então a gente tem que entender que isso aí não é um agente que colou, um adesivo que está ali. Não, é criação nossa. Eu sou o ego. Coisa antiga, né? É minha personalidade, eu sou assim. Então eu não tenho que criar nenhum estereótipo para crucificar e falar a culpa é dele. Não, a culpa é minha. Esses nomes todos é para a gente fazer uma coisa compacta ou padronizar departamentos que nada mais é do que eu. Eu sou tudo isso. E por que o ego leva para esse lado? Porque só tem aquele lado feliz, aquele lado da felicidade maravilhoso que a gente quer para a nossa vida. Ele existe, mas só que a gente não compreende o que é esse caminho para estar na felicidade. É uma coisa simples: aceitação. A gente lê muito aqui, mas as pessoas muitas das vezes não entendem
O que é essa aceitação? É aceitação. Dá um exemplo, morreu a minha mãe, aí venho para casa, minha mãe morreu, para casa espírita, minha mãe morreu, vou botar no livro para assistência, para aquilo. Ah, tá, quantos anos tinha tua mãe? 92, eu tô filho. Pô, queria que vivesse até quando, mano? 92, tal. Isso tudo, eu estou dando esse exemplo para a gente entender que eu baixei a minha frequência em cima da morte da minha mãe. Como eu falei aqui do Raimundo, não era a vez dele, mas vai chegar. Como vai chegar a minha? Se eu ver a morte da minha mãe, minha mãe foi, chegou a hora dela. Daqui a pouco está chegando a minha. Daqui a pouco eu vou estar me encontrando com ela. Daqui a pouco, a começar, sabe, a projetar, não coisas depreciativas, mas coisas positivas. A gente está numa casa espírita e todo mundo está com medo da morte. Todo mundo, ai, minha mãe, meu primo, todo mundo vai morrer, um antes, um depois e tal. Foi violento, não foi violento? O negócio é o seguinte, aquele cara era má pessoa, era marginal, bandido, aí a gente tem que orar por ele mesmo. Agora não era, mano. Somos espíritas, não abraçamos o princípio da doutrina espírita. Essa é a fala o tempo todo da passagem, né, de reencarnação, de ir e voltar, e quando acontece a gente... E o legal, Raquel, é o que ele está falando aqui, né? Pô, essa possibilidade, pô, cara, morreu, pô, daqui a pouco eu vou, nós vamos nos encontrar. Não, olha só. Mas todo mundo está assim, ai meu Deus. Não, mas não, sabe o que acontece também nessa questão? Que quando a gente age dessa forma, que eu acho certo que o Carlos está falando, a pessoa ainda vai achar que a gente é fria. Lógico, Nossa, que pessoa fria. Não é assim. Não é que nós somos frios, a gente é realista e é melhor a gente aceitar porque a gente estuda, a gente entende, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai encontrar aquela pessoa. Não é? Então quem viu a cabana, viu a cabana? O interessante que essas leituras daqui, ela vai ao encontro, interessante mesmo, do dia a dia. Hoje, um pouco mais cedo, claro, veio uma senhora conversar comigo e falou que queria desabafar uma coisa comigo que me achou capaz disso. Eu falei, poxa, eu fiquei pensando, o que pode ser? Eu não enxergo. Essa senhora deve ser perfeita. Porque minha mãe morreu, eu estou com muito problema muito sério e estou me tratando com um psicólogo. O que tu acha disso? Eu falei, mas você está me fazendo essa pergunta por quê? Ela falou assim, eu não sei, eu vejo em você muita coragem do jeito que faz e você está sempre satisfeito. Então, é observar que aquela parte que nós temos, né, vamos dizer assim, melindrosa, aquela parte sensível, nós se colocarmos ela a serviço da espiritualidade, vocês podem estar certo, vem o retorno. E às vezes nós não estamos sabendo, mas estamos servindo de vitrine para outras pessoas. E nós temos que prestar atenção e até na questão nesse chororô, nesse bota ao nome, não sei o que, tá? Não ajudando o nosso irmão que está lá. A gente está atrasando, porque está sentindo, né, o nosso desespero aqui, não está levando nada de bom. Mas o Erlei colocou ali uma posição dos nossos irmãos espirituais. Isso que eu estou falando aqui não é mediunidade, não é macumba, é terapia cognitiva comportamental. Isso é psicologia, sabe? É eu comigo mesmo. E aí a aceitação faz você compreender e projetar coisas boas quando a gente entende a base da doutrina dos espíritos, que a gente não veio aqui para ser jogado no covil de lobo. Já a gente está numa purificação, numa triagem que tem filtros, e filtros comportamentais de situações, e a aceitação é um que te leva a frequências altas. Você pode estar em qualquer lugar, mas você vai estar, sabe, trabalhando emoções harmoniosas. E quando você vibra baixo, você vibra na tristeza, na raiva, no ódio, e aí você projeta coisas depreciativas, ruins. Infelizmente eu ainda estou nessa situação. Mas quase todo mundo, Erlei, quase todo mundo. Mas sabe o que é, Carlos? A gente, né, quando a gente tem uma vibração, uma energia positiva, que a gente está, tipo assim, aprendeu a lidar com aquilo,
sinceramente, nem doença pega na gente, porque eu vou te falar. Meu marido me teve convite, ele ficou separado, ele falou assim, não chega perto de mim não, que você nem vai pegar. Eu falei, não, nem eu nem ela vão pegar isso. E não peguei mesmo, nem eu nem ela. Então, assim, quando você está de fato, assim, com fé e acreditando naquilo que você falou, até nem doença você pega. E sabe por que isso? Porque o que eu acabei de falar aqui, alguém poderia falar, e aí, como é que eu vou fazer meu mundo feliz se eu não posso mudar o meu marido? Não posso mudar minha filha? Não posso mudar meu filho? Sabe por que não pode mudar? Porque você não é dono do teu mundo. Eu podia chegar aqui, chorar, ou ligar para o seu Valdemir, para você ficar a hora para mim, pelo amor de Deus, meu marido está com Covid, eu vou pegar também minha filha. Vai fazer que nem a mulher que procurou o Elei. Espírita, negro, velho, preto velho, vou me consultar com ele? Vamos dar em frente com você. Tá dando consulta, né? Mas é isso aí, mas eu fico satisfeito, sabe por quê? Porque o que as pessoas procuram, o remédio está na espiritualidade. O pouco que eu tenho, eu faço. E elas são satisfeitas, dizendo que é melhor conversar com uma pessoa espírita do que ir conversar com um psicólogo. O problema dela sai mais barato. É por aí. Só é possível fazer uso apropriado da vaidade, estabelecendo um contato consciente com suas manifestações. A meditação, você trabalhar isso de forma, como eu falei, cognitiva, inteligente e comportamental. Onde me leva isso? Para onde eu vou pensando assim? Aí você falou uma questão comportamental. Tem pessoas que ela gosta de se fazer de vítima e ficar o tempo todo falando. Porque você dá corda. Não, eu tô falando. Não, mas eu não estou falando você, eu estou falando o agente dali do enredo que tu está comprando. A pessoa não quer esse comportamento que a gente está procurando, ela quer se fazer de coitado e ficar. Mas uma coisa que às vezes é prejudicial é fora da caridade não há salvação. E aí você fica se escravizando por amizades perniciosas, fica se dando, não, eu não posso maltratar. Não. Você não tem que maltratar, você tem que amar, tanto você como o outro. Mas quando você vê que ali é um atraso de vida, eu tenho que me distanciar. Pode ser conivente com o erro do outro. Né? Tá errado, tá errado. Na hora, eu não gosto desse tipo de conversa. Isso aí. A gente continua amigo, mas esse tipo de conversa não traz para mim, não. E pronto, acabou. Agora a gente fica naquela, não posso magoar, não posso isso. Por que eu não posso? Ela teve o mesmo trato, carinho comigo? E às vezes nessa forma de verdade com a pessoa, até ela muda. Muda, Ela pode sair dali espraguejando, xingando e tal, mas ela vai ter a reflexão lá. Com certeza. Evitá-la, jogá-la para baixo do tapete do inconsciente pode trazer muitos prejuízos ao amadurecimento emocional. Foi o que eu estava dizendo aqui. Nas comunidades religiosas, a vaidade é tratada como pecado capital e deve ser desprezada a todo custo. No que diz respeito aos ambientes espíritas, a cultura de evitar elogios, conceituando-os como caminho para a obsessão, é o fato de não bater palma e o fato para não bater palmas para não envaidecer, entre outras formas de entendimento, afastaram os aprendizes de saber lidar conscientemente com a vaidade. Foi jogando para debaixo do tapete, né? Não, tem que trabalhar aquilo ali. O problema todo é que é difícil a gente estar trabalhando esse orar e vigiar a todo momento. A gente se satisfaz com aquela emoção que está tomando conta de mim. E aí a gente não projeta onde essa emoção vai me levar ali na frente. Quando eu sei que eu sou mais um filho de Deus, que eu não sou nada mais nem nada menos do que qualquer um, eu estou vivendo uma experiência hoje de fortuna ou de miséria, porque eu tenho que aprender esse enredo, essa situação, e tirar proveito da experiência. Mas aquela experiência é só para esse contato de interrelacionamento, porque eu sou Deus, eu crio o meu mundo, só que o meu mundo eu vou criando em cima
da minha aceitação. Se eu não trabalhar a minha aceitação, meu mundo vai ser, de repente, lá na frente, um mundo que eu não desejo, conscientemente, mas que eu vibro. Na verdade, esses cuidados são fugas, maneiras imaturas de conviver com o sombrio. Mais adequado que isso é identificar tudo sobre as armadilhas envaidecedoras do ego, ou seja, quando e como o ególatra utiliza para nos jogar nos braços do orgulho e da ilusão a respeito de quem somos verdadeiramente. Melhor seria usar os elogios sinceros que incentivam e não alimentam a purpurina do individualismo. Rejeitar a vaidade que não temos não a diminui nem a transforma. O efeito disso é uma falsa modéstia, que é o caminho mais rápido para a falsidade. Ao evitarmos contato, ela se fortalece e assume máscaras extremamente prejudiciais. Olhemos de frente para a nossa vaidade. Ela pode ser muito útil se não soubermos o que fazer com ela. Comecemos por entender que ela só aparece diante de alguém ou de algum assunto em contextos nos quais não nos sentimos valorosos o bastante. Ela vem para suprir nossa sensação de desvalor, para dizer o que nos coloca abaixo do que merecemos, para regular a autoimagem. Quer dizer, você não está se percebendo na sua capacidade, às vezes você está com uma baixa estima, né? E vem aquele elogio exatamente para levantar e não para... Né? A gente tem que entender, a baixa estima também é o resultado da não aceitação. Porque tu se acha o grandão, só porque também disseram que você é isso, é aquilo, aí você foi lá e se magoou, vaidade, ficou fragilizado. Eu falo isso muito pro meu filho, pra minha esposa, essa coisa, que às vezes estão fragilizados, ficaram magoados. Só eu que sou rocha aqui, tem que levar na cabeça e continuar o tranco. Mas é exatamente, às vezes a gente fica fragilizado por não aceitar que somos imortais, que não somos nada mais nem nada menos do que todo mundo, que estamos num processo aqui de purificação, mas da consciência. Então, quando a gente não compreende, eu ia trazer uma mensagem amanhã aqui, mas depois eu falei, não vou trazer essa mensagem não, que isso aí é a minha macumba, é a minha forma de ver, é a minha aceitação. E lá é uma casa espírita, lá é uma visão meio corporativa e não uma visão individual a serviço da coletividade, mas eu entendendo que o meu mundo sou eu que estou criando, sou eu que estou forjando todo ele na minha aceitação. Então, quer dizer, aí eu tenho uma da Irmã do Fogo, que é um pouquinho grande também. Aí eu falei, vou levar da Irmã do Fogo, que é mais apropriado, com menos controvérsia, né? Apesar que fala do Cristo, sabe? Tem a mensagem do Cristo, quando ele fala largar mãe, pai e tal, ele coloca, por que o Cristo coloca aquilo? Porque as religiões não trabalham isso de uma forma intensa, porque não sabem explicar o porquê. Como é que na doutrina espírita tu vai trabalhar isso? Porque ele coloca ali que você é uma unidade, você é Deus, você está ali para trabalhar num mundo dual, o mal, o bem, o certo, o errado, esse maniqueísmo aqui, né? A gente trabalhar essa dualidade, mas entendendo que eu sou atemporal, isso aqui é só nesse mundo material, e eu estou aqui para tirar essa visão ainda primária. A gente vai viemos do mineral, do vegetal, do animal, estamos no nominal para ir no angelical.
Se a gente lê que o angelical, cada um tem seu universo, cada um é autossuficiente, e a gente trabalha aqui o corporativo. E a gente entende agora que essa separação, a gente não, eu entendo agora que essa separação do joio e do trigo não é de quem fez o mal, quem fez o bem, porque isso aí a gente não tem julgamento. É quem está, sabe, se acordando para a realidade. Nós é que estamos nos condenando no bem e no mal, mas é estar acordando para a realidade. Essa é a separação do joio e do trigo. É o que está falando aí. Até hoje, como é que você viu a vaidade? Pô, isso aí é o elogio, né? Pecaminoso, te leva para baixo, isso aí vai te arrebentar, você vai suflar o ego. E a irmã Sidufo está mostrando que não é nada disso. Trabalhar conceitos. Numa visão de uma espiritualidade que não é dual, é uma espiritualidade que você que coloca, você está acima disso. Agora, Carlos e todos nós aqui, né? Para você trazer esses conceitos, tem que ter, quem está falando, sabe, a educação espírita, a convicção naquilo que você, sabe, está ali. O espiritismo é dessa forma. Agora o cara tem medo da morte, não vai aceitar nada disso. Aí a gente vai ver, todo mundo fala do nosso lar. Nosso lar está no umbral. Nosso lar ainda está numa consciência dual. As pessoas necessitam reencarnar ali. Quer dizer, não saíram dessa sansara, né, que diz lá no... Essa sansara das reencarnações. Mas por quê? Porque ninguém vai se libertar, ninguém vai se despertar, sabe? Até que pague o último centinho, até que ainda não tenha, sabe, situações que os chocam e levam a sentimento de culpa, de medo. Então a gente tem que entender, quando a gente entende esse despertar, que eu não estou aqui para ser julgado, para ser testado, eu estou aqui para eu trabalhar essas informações e crescer. Agora, qual é o crescimento? O crescimento é a minha vibração. Em que frequência eu estou estacionando frequentemente? Essa semana, eu fiquei altamente nervoso. Eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou me tratar? Eu não consigo ficar numa forma aceitável ali. Eu já sei o lado, sabe, do contexto ali todo. Eu não sei botar em prática. Eu não consigo ainda não me infernizar com certas situações. A escassez, a incompreensão. Então isso tudo são experiências. Quando a gente compreende isso, a coisa fica muito mais fácil. Você não passa a não se depreciar tanto, a ficar na depressão. Você fica chateado contigo. Você não quer, sabe o que tem que fazer. E depois você entende que aquilo é o lado da arrebentação. Vai passar. Mas você tem que aturar aquilo, tem que ir se adequando, se compreendendo e trabalhando para depois você passou da arrebentação. É muito legal quando a gente... Não, essa encarnação ainda não, tá? Mas pode ser. É que nós não sabemos a força que nós temos. Eu tiro por mim, porque a minha primeira filha, ela não tem um olho claro. E eu queria ter uma filha de olho claro. Eu passei, minha família toda tem, eu acho muito bonitinho. Então a Rafaela não veio com olho claro. E aí eu falei, aí acabou, aí passou-se um tempo, aí quando eu tive vontade de ter Helena, eu falei, ela vai vir de olho claro. Aí minha filha, eu falei pra ela, vai vir de olho claro. Eu falei, não, porque o meu pai tem a parte negra. Eu falei, mas ela vai vir de olho claro. E tá aí, ela veio, né? Você já conhece a Helena, né? Então assim, né? A gente não sabe a força que nós temos. E a Helena, ela foi tipo assim, né? Uma oração minha que eu fiz, né? Porque eu já estava com quase 40 anos. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, porque eu sei que eu falei com a Rafaela em algumas questões, e eu reconheço, se for da tua vontade que eu melhore, me permita que venha uma outra criança para que eu faça tudo diferente. Então, assim, foi permitido e veio da forma que eu imaginei. E, assim, a gente não sabe a força que nós temos, né? Com raríssimas exceções, em função
da acentuação, com raríssimas exceções e em função da acentuada fragilidade. Os médios já nascem com um elevado percentual de vaidade. Fato é que, por esse motivo, necessitam ter muito cuidado e atenção para entenderem a função curadora da vaidade. É questão de conhecer a verdade, de conhecer conceitos e começar a aplicar em si próprio. Sabe, é uma questão de postura, é não deixar esse lado vaidoso, esse ego crescer, porque o ego sou eu. Eu não tenho que botar a responsabilidade por uma entidade que colou aqui, não sou eu. Eu me alimento, eu me nutro daquela coisa que eu acho que é gostosa. E aí aquilo ali eu vou alimentando, e sou eu, não é ninguém à parte. Agora, quando eu não entendo isso, quando alguém não vem explicar, não, é você. Você tem que trabalhar, você continua andando como cego, não consegue ver os buracos, as situações. Então, quer dizer, a gente tem que entender que aquele cara, ele é fruto da ignorância. Ele é fruto da ignorância. Ele não é mau, ele não é vaidoso, ele é ignorante. Então, ele se alimenta e gosta daquilo. Mais tarde, o lado do sofrimento de ver a derrocada dele e a ascensão dos concorrentes vai ser uma necessidade. Aconteceu essa semana. Não, mas não é a luz, não. Não, às vezes é a sombra aqui, mas não é tanto, não. Pode falar. Não, essa semana aconteceu, tem pouco tempo, meu marido teve uma atitude, aí ele também falou assim, estou com obsessor. Eu falei, você não está com obsessor. Eu falei, a sua personalidade foi essa 27 anos. Eu falei, que obsessor é esse cara que você há 27 anos? Foi, para que não tem obsessor não aí. Eu falei, é teu jeito. Aí ele foi, ele achando que aquilo ia me comover, que ele estava falando, não tem obsessor nenhum aí não, para que não tem obsessor. Já nem eu acredito mais que tem obsessor aí. Já orei, já vi que não é obsessor. É a tua personalidade. Você gosta de ser assim. Você pode atrair porque você é assim, pode que vai atrair, né, de baixo nível, de baixa vibração igual você. Agora aqui, tu tá com obsessor, tu não tá não. O medo que temos da vaidade é o combustível para ela se fortalecer. Precisamos encará-la e expressar o sincero desejo de fazer uma conexão com ela, submetê-la amorosamente à nossa consciência e examinar como pode nos ser muito útil. Sempre vamos ganhar com essa relação amorosa, ao contrário da situação em que, aí põe aqui o que passou ali, jogam que nada mais tem que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. É tão urgente o estudo do orgulho e da vaidade que não seria exagero dizer que entender esse tema é resguardar não somente o médium, mas também os grupos de trabalho das quedas mais conhecidas e lamentáveis que acontecem desde o surgimento do espiritismo até os dias de hoje. Médiuns valorosos tombaram em seus tentáculos por não reconhecer as armadilhas do orgulho e da vaidade. Uma vaidade reconhecida e iluminada pela consciência de responsabilidade é uma emoção motivacional da estima e uma força para continuar os projetos de amor com humildade. A humildade nasce de um contato sadio e maduro com a própria vaidade. Muito legal, muito interessante. Essa autora, essa escritora, esse espírito, né? Pô, foi um achado pra gente. Eu acho que nós merecemos, né? Com certeza. Pelo que a gente vinha fazendo pela busca, né? A gente estacionou numa frequência que teve compatibilidade de vir esse tipo de comunicação. Às vezes pode ter um epicentro, como pode ser também todo o grupo. Né? O legal, né, que foi assim, né, trabalhávamos os livros tradicionais, né, Emmanuel, André Luiz, aí daqui a pouco aparece o Miramês, o Hamed, aí já vem a Irmã do Fogo. Muito obrigado à espiritualidade.
Então vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Primeiramente agradecer a esse banquete espiritual que já foi oferecido pelas pautas dessa leitura e já está dignificado o nosso trabalho de estudo a partir dessa iniciação que já é a abertura dos nossos trabalhos, já é a posição que nós temos oportunidade de conhecer, uma posição que nos traz um equilíbrio, um conhecimento, e através desse conhecimento nós colocando em prática, estamos cada vez mais estreitando o caminho para a união, para a seara do grande Mestre Jesus, que nos trouxe esse legado, para que nós possamos estudar. Quando ele diz, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, é que o nosso princípio, primeiramente, é desvendar quem somos nós. E está aí agora, nessa leitura de hoje, nesse banquete espiritual oferecido pelas máximas do Espiritismo, prestar uma atenção, uma ligação e ver as coisas como elas ocorrem, colocando fatos no outro, pesquisando e notando que nós somos filhos dessa mãe natureza e através dos conhecimentos espirituais nós vamos nos esclarecendo a cada dia, porque o ser esclarecido é tomar o conhecimento através das unidades espirituais, seculares, que o Mestre nos orienta. Então, todos esses que já passaram por essa experiência aqui no fator crosta terrena, já estão de posse das marcas do Cristo, mas ainda muito no sentido de aprender, querer mais, mas o suficiente de nos atrair. E assim sendo, nós estamos agora ligados, um fato no outro, estamos ligados aqui à humanidade de baixo, ligado à humanidade de cima, fazendo esse encontro, fazendo esse questionamento de purificação, lá e cá. E nós é que ganhamos, porque estamos recebendo aquela dosagem fluídica necessária para a nossa e para a nossa evolução. Assim agradecemos aos irmãos e contamos com eles o apoio agora para nossas águas serem fluidificadas, que já na abertura, bem antes de nós chegarmos, a parte superior já está tratando disso, o plano espiritual já está tratando, mas é preciso desse amor, dessa gota de fraternidade nós colocarmos para a unção dessa água. Então agradecemos a espiritualidade, os irmãos que vêm a nosso convite e que convida outros que aqui estão presentes, e nossa casa está de portas abertas para todos aqueles que chegarem aqui saírem bem servidos, saírem com a plenitude de alegria, com aquela força espiritual que só a espiritualidade nos dá, porque parte da parte principal, que é a nossa criação universal. Agradecemos aos espíritos, aos irmãos que aqui estão presentes, dedicamos essa lição, essa leitura ao espírito do nosso irmão, do Raimundo, para que possa despertar e possa ser também atraído e atraindo essa força de vibração. Então, em nome de Jesus Cristo, todo o seu ministério, em nome do nosso trabalho, fazendo essa união, damos prosseguimento que já estão abertos os nossos trabalhos de estudo da noite de hoje. Passa a palavra ao irmão Carlos. Então vamos aqui, ó, alguns dos médios aqui, na perguntinha, acho que é 74, né?
É o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, no item 74, subitem 4. Está se falando aqui do fluido universal. Aí o quarto é o seguinte: tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Então, vamos ver lá do Miramês. Esse fluido elétrico aí é o fluido elétrico magnetizado que Mesmer usava muito lá em 1800 e pouco, que é um derivado do fluido universal e que antigamente usavam isso aí como terapia para curas e tudo, que não foi muito trabalhado depois. Eu não sei porque a ciência procurou botar um pouco de lado, como também tudo que se associa ao lado mais religioso, mais espiritual, a ciência tira de lado, né? É a água magnetizada aí, que ele acabou de pedir, né? É através desse fluido que ela é magnetizada. Então vamos lá no capítulo 9, o título é Fonte de Vida. Ponto de? Fonte de vida. Fonte de vida. A verdadeira fonte de vida é Deus. Somente dele sai o impulso divino de viver, e a substância primitiva da luz, da vida, é desconhecida para nós. Somente Deus conhece a si mesmo. Somos sua criação e fomos agraciados pela misericórdia de viver dotados de um amálgama, quer dizer, uma mistura de dons espirituais que nos mostram os caminhos para a felicidade. Muitos desses dons estão adormecidos, porém o tempo os fará despertar nas claridades do amor. Tornamos a dizer que a fonte da vida é Deus. O fluido universal não é a vida, mas ele tem a capacidade de sensibilizar os corpos para que a vida possa se expressar com mais amplitude. Então é um campo, né, de força de energia que gera até outros tipos de vamos dizer, de vida. Não, ele gera outros tipos de situações para manifestar coisas no mundo material. Ele não gera vida, ele gera manifestações de coisas. Jesus não curava a vida, o espírito, ele curava o corpo. Então, como colocou aqui, a verdadeira fonte da vida é Deus. Jesus não é Deus. Até na oração aí colocou assim meio levando que Jesus é Deus, mas a gente tem que botar bem claro que somos espíritas e a gente tem esse fundamento: Jesus não é Deus. E alguns livros dizem que Jesus não é nem o Cristo, é um preposto do Cristo, né? Mas isso aí é pano para manga, né? Isso aí, se entrar em detalhes, ele, quando dizia que o Pai estava no céu, ele não dizia que era Deus, não. Ele falava que o Pai estava lá. Então, ele também fazia parte do banquete lá de cima. Ele foi, por um motivo qualquer, veio à Terra, né? Mas ele veio também para evoluir. Mas ele fez toda a evolução que nós fizemos, né? Lá do mineral até o Cristo, o espírito angélico que ele hoje é. Como disse na lição passada, o único que não foi criado foi Deus. Então, já resume tudo. Muitos desses dons estão adormecidos, porém, não está no segundo estrofe, não, aqui, ó, muitos desses dons, eu parei então. Não, é outro parágrafo. Não vês o trabalho. É lá embaixo? Não vês o trabalho da eletricidade nos aparelhos de comunicação? Ela deixa-os, é o que eu quis dizer aqui, é uma força que cria, que manifesta na matéria órgãos materiais e não vidas. Ela deixa-os sensíveis para que as ondas sirvam transmutadas em sons e vice-versa. A gente vai ver o que é um elétron.
é uma movimentação em volta do núcleo. Então, quer dizer, o que é aquilo ali? Da onde vem aquela movimentação? Quem é que faz aquilo ali Quem é que movimentar? vai... O fluido universal é, pois, o instrumento pelo qual os espíritos podem se comunicar com os homens, dando sinais de que estão presentes. Só um parênteses, Carlos. Porque o Carlos tocou num assunto muito legal, né, que é o movimento dos elétrons em torno do núcleo, né, de um átomo, né? Aí hoje em dia você, quando aprofunda um pouco mais o estudo, né, da atomística, você vê que aquilo ali também é subdividido e você vai encontrando corpos cada vez menores. E depois negativo. Né? Matéria. Aí quando você fala que desencarnamos e vamos continuar no mundo de matéria, né, as pessoas acham absurdo, não. Só que a gente não tem essa capacidade de perceber, né? Ainda. Eu vejo, não só o espírita, mas a humanidade, quando vem essa mensagem de que somos energia, a gente fica meio triste por causa do saudosismo. Que a gente tem um histórico de hoje para trás, mas a gente não tem um histórico para frente. A gente não sabe mensurar. Aí os espíritos ascensionados falam, cuidado com a mente. A mente trabalha com racional. A mente trabalha com o que tem. Você fala muito de projeção, né? A gente analisa o de lá, mas o que está por vir e que está no nosso alcance de construir, tomando por base o que você já sabe, o que você já é, né? Você é capaz sim de criar esse mundo que você deseja. Ontem no Jornal Nacional tem um simpósio lá nos Estados Unidos falando sobre a água. E foi lá umas pessoas do Rio, entendeu? Aí o potezinho que vai custar não sei quantos milhões aí e tal. Dá não sei. 200 ml de água. É uma projeção pessimista de uma bancarrota, de um negócio que não está seguro por ninguém, por uma revelia, sabe, do acaso. Eu fico assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu vou morrer antes, para depois não falar, tá vendo, idiota? Tu é um pessimista mesmo, né? Como já dissemos, esse fluido tem alto poder de modificação, de acordo com o ambiente em que se manifesta, mas, no fundo, é o mesmo hálito divino emanado de Deus. O fluido cósmico universal, ou magnetismo, apenas anima a matéria, tornando-a sensível em muitos aspectos, e é ele que, nas suas modificações, empresta à alma vários corpos, capazes de protegê-la em variadas etapas nos processos reencarnatórios. Quando pensamos, gastamos, pela lógica, algumas essências, que é esse fluido modificado, que penetra em nós, cândido, suave e altamente sensível, de modo que os nossos sentimentos imprimam nele o que desejamos falar e que, por vezes, não dizemos. Carlos, uma pergunta. O espírito, já li em algumas obras, mas quero ter certeza por aí, ele consegue usufruir dos fluidos e transformá-lo naquilo que ele quer? Depende do seu grau de evolução. Porque o espírito trabalha com o pensamento, com a força do pensamento, não é isso? Elei, o problema é que a gente não calcula que a gente está num teatro, numa matrix. A gente está aqui num mundo material para trabalhar o nosso consciencial. Nós não somos a nossa mão, a nossa cabeça, a planta. Nós somos uma energia dentro de um grande teatro, dentro de uma grande ilusão, que é necessária para a gente trabalhar certos conceitos, para depois se descartar ele, porque já é um degrau que a gente já passou, não precisa mais daquela escada, a gente está numa outra escada, com outras situações para ser trabalhada. Ainda a nossa consciência ainda está presa, sabe, que saiu daqui, vai para o paraíso e vai ficar num jardim comendo uvinha. E a gente não tem como mensurar o que se faz depois no mundo angelical. O que se faz lá?
para esse mundo aqui estar sendo realizado, sendo construído? Será que é só e pronto? Fez ali, Fiat Lux? A coisa ali é romântica, não? É romântica. Quando a gente entende que nós somos deuses e que o nosso mundo é de acordo com a nossa simpatia, então esse mundo é uma porcaria, uma violência, guerra, discussão, mas eu sou a discussão, eu sou a guerra, eu sou o simpático a isso tudo aqui. Então, esse lado da aceitação e trabalhar essa aceitação para isso aqui que ela colocou no início desse parágrafo. Quando pensamos, gastamos pela lógica algumas essências, que é esse fluido modificado, que penetra em nós, cândido, suave e altamente sensível, de modo que os nossos sentimentos exprimam nele o que desejamos falar e que, por vezes, não dizemos. Quer dizer, o que vai criar o nosso mundo é a nossa emoção, é a nossa vibração, é o nosso sentimento. A gente tem que trabalhar isso para mais tarde ter a euforia de não viver nesse mundo violento que eu construí. Eu sou um agente atemporal, mas vivo num mundo material temporal. Então, como eu dei o exemplo lá, eu queria tomar um banho gelado, tal, mas agora eu não tenho um banheiro, agora eu não tenho toalha. Eu visualizo quando chegar em casa. É isso, Valdemir, aquele livro que o senhor emprestou que eu terminei de ler, que o Carlos está falando, né, que nós criamos o nosso mundo. Não, eu estou falando, tá? Sim. A gente está lendo, né, então a gente está aqui, né, então, o que acontece? Aquele livro diz que tem um mundo no astral, tem até bar. Então, assim, né, dependendo... Tem bar. Eu já vi que tem prostíbulo. Tem, não, sim, eu li também sobre isso. Assim, se nós desencarnarmos nessa energia, estamos estudando, então, certamente a gente vai para um lugar onde a gente, né, está criando pra gente. Aquele outro espírito vai para esses lugares aí onde tem também no mundo, né, porque a pessoa não pensa, eu vou morrer e acabou. Não é assim, vai para onde você criou esse mundo aí, como você vê. Mas aquele mundo dele é simpático a ele. Sim. É simpático. Ele não vai achar aquilo uma aberração. Não. Ele não vai achar nem que morreu. Não, exatamente. Ele vai achar que foi, como os evangelhos colocam, que foi... Arrebatado? Não, é arrebatado. Então, quer dizer... Ou que está sonhando, ou que está mesmo no próprio corpo, sei lá, não sei. Só sei que tem tudo que tem aqui. Tem o jornal Extra hoje colocou uma reportagem a respeito de um rapaz que desencarnou e retornou, né? Então ele fala como é que foi a chegada dele lá, inclusive ele diz que não viu luz nenhuma, não viu final de túnel nenhum. Ele se viu fora do corpo, né? Tinha consciência que ele estava fazendo o desencarne dele, que ele estava morrendo. Só que a doença dele era uma coisa que era reversível. Aí os médicos conseguiram parar uma sangria e ele voltou. O que achei legal que ele falou foi o seguinte, cara, quando eu voltei, quando eu acordei com uma outra proposta de vida para mim. A partir de agora, eu vou ser simpático a todas as pessoas, porque agora eu tenho a convicção dessa realidade do outro lado. E não se acaba. É uma aceitação que ele teve que aprender na marra, né? Na pancada. Eu acho que todos deveriam ter uma oportunidade, fora da leitura, fora do nosso conhecimento, como se estivesse fazendo assim um breve estágio, para a pessoa ter assim uma noção, porque eu acho que as pessoas andam muito desorientadas, muito oba-oba, muito terra-terra, mas não tem assim uma vaga noção do que seja o nosso mundo espiritual. Vamos parar de jogar confete, pô. Não, é sério, sabe, eu faço isso referindo a mim. Por quê? Se eu digo assim, eu já saí desse corpo, eu falei dentro de uma consciência, eu saí mesmo. Eu já conversei com algum espírito, eu conversei e tive o resultado e tive a resposta daquilo que eu quis na prática, daquilo da espiritualidade. E por que as outras pessoas não têm? É isso que eu refiro. Porque você vai ver, Cada um tem seu momento. Porque agora, hoje, até eu vejo com bons olhos, um filme pornô quase não tem. Por quê?
Porque hoje a pessoa vem em casa, não é porque se reformaram, não. Quer dizer, é porque uma vez eu trabalhava na Kombi, um colega meu desceu evangélico e pregava ali na Kombi e tudo. Aí ele desceu, foi numa locadora pegar 2 fitas. Aí eu falei, pô, qual é o filme que você está trazendo aí? Ele era um desenho e um filme pornográfico. Eu falei, ué, você veio, isso aqui é para eu e minha mulher, para a gente ficar lá no nosso momento ali de individualidade. Eu falei, pô, o alimento que tu se alimenta não é o mesmo que tua filha? Tua família se alimenta toda? É diferente? Aí ele ficou meio sem graça. Então, o problema todo é achar que sexo é sujo. Que criar, sabe, conceitos que as pessoas colocam na nossa cabeça e a gente não entende. Pô, quem foi? Aí vem uma crônicazinha do não é Dias Gomes, não. Como é que é o nome daquele cronista aqui? Nelson Tricolor, como é que é? O Tricolor, Mané, como é que é o nome dele? Nelson Rodrigues. O que é nojento, o que é feio, o que é maledicente, não é a vagina nem o pênis. É o olhar de quem vê. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, que coisa tão profunda, tão linda ali, em cima de um jornal de gente que não vai nem entender o que ele está dizendo ali, né, mano? Isso aí. A matéria é uma barreira, mas a vencemos com esse fluido universal que tem o poder de tudo interpenetrar. Todas as portas são abertas para a sua viagem em nome do Criador. Chamamos a atenção dos medianeiros sobre a responsabilidade que tem em mãos e o dever de servir de instrumento para os espíritos no uso do tempo e dessas bênçãos de Deus a que nos referimos. Devemos usar essa fonte de anúncio para o bem e para tanto os médios devem preparar a mente na educação e na instrução, no sentido de atrair espíritos de boa índole espiritual, visto que é lei de justiça colher o que semeamos. É interessante isso aqui porque tem algumas linhas esotéricas que colocam que esse lado de trabalhar a evangelização de desencarnados é muito perigoso, que é isso, aquilo outro, mas eu acho que é muito perigoso quando você tem um lado meio vacilante, quando você não compreende que a aceitação, a lei da aceitação é a do amor, não é outra, não é dúvida, não é uma vantagem aqui, é o amor. Tem que ver nessa aceitação esse lado didático, mas educativo, para uma autoconsciência, uma autoeducação do que pode ser lá na frente, e não só um trabalho de ajudar o Cristo. Eu acho que você lendo romance, igual a maioria faz, né? Você não vai aprender nada de espiritismo, é na prática, é na sessão mediúnica que você passa a ter a convicção da realidade, né? O laboratório é a sessão mediúnica. Agora, Valdemir, eu falei aqui, eu tirei o dedo, onde eu parei? A inteligência é um atributo, último parágrafo. Ali em cima. A inteligência é um atributo da alma, mas não é a alma. Para conhecermos o espírito mais profundamente, precisas de mais tempo e mais purificação dos sentimentos. Todos os conhecimentos das leis e da vida dependem da maturidade, a maturidade de tempo e o tempo de boas vontades. Podemos dizer que o conhecimento é infinito e que cada ronda que damos pela eternidade e que gasta milhares de anos nos projeta em outras modalidades da vida, sendo esses percursos infinitos. Se por algumas horas no mundo os companheiros são investidos de um traço de felicidade e ficam cheios de esperanças, pensa, se comparando ao estado do espírito já livre dos efeitos físicos, já imaginaste uma consciência com tranquilidade imperturbável? É o sonho, está nos levando a sonhar.
Não, e a verdade é que eu ia falar aqui da aceitação e que as pessoas não compreendem, porque o que é uma frequência baixa? É a dúvida, é o medo, é sentimentos vacilantes, e isso tudo são frequências baixas. E o que é frequência alta? É a aceitação, é entender que você é criador disso tudo, e o que você pode criar é coisa boa, como coisa ruim. Basta você fixar nessa aceitação. Essa aceitação te dá uma certeza e te ancora numa frequência elevada, e ali você vai ter o hábito, vai criando o hábito. O hábito vai fazer mais tarde. É que nem a gente, como é que pode não pensar mal? Como é que pode isso ou aquilo? Hábito. Hábito numa frequência ancorada em altas frequências. É hábito. Mas a gente está aqui na igreja tal, aí quando tem uma conversa ali, meio que tu sabe que o padrão vibratório é baixo, ou mesclado, e que depois a tendência é cair cada vez mais, mas você fala, pô, mas ali tá meus amigos de infância, ali tá o pessoal, gente boa, ali tá isso, mas você não entendeu. Eu escolhi, sabe, é trabalhar uma frequência alta. Eu escolhi, eu mais tarde quero estar num local melhor. Eu não aguento mais essa violência, e eu não aguento mais eu não ter o meu autocontrole. Então a gente vai se auto-sabotando por se associar de prazer, de boa, às antigas amizades que a gente sabe, pô, ali não é mais minha praia. Ou eu não quero mais viver assim, ansioso, nervoso, duvidoso. Mas a gente, é aquilo que eu falei da nostalgia, né? Estamos caminhando para lá e não devemos nos esmorecer. E o que nos impulsiona para a perfeição são os fatos. Descemos até a matéria para depois ascendermos para a glória do Espírito imortal. Que lindo, né? Então é o que eu coloquei aqui nessa associação. O que eu decidi para mim? Para que possa saber o valor desse fluido universal identificado na matéria, podes observar a criança e a juventude, e depois o idoso, com a vida já se esgotando. No entanto, em mundos venturosos, o fluido não se esgota na velhice, porque o velho muitas vezes sabe o que fazer com a sua vida. A doutrina dos espíritos, aqui é interessante que ele não fala, ele fala aqui, mas ele fala que não é que ele está no planeta Terra, ou no outro, ou em Júpiter, ou em Saturno, é que o velho tem uma consciência, e aí essa consciência faz não ter um envelhecimento, ou prorrogar, né, uma juventude maior. E aí eu vou ver uma filósofa falando da existência de um ser, que foi o pai de Jesus, José, que depois vem na Idade Média como Saint Germain, e que ele conseguia não envelhecer por uma década. Aí aquilo aí passa meio fantasioso, mas de repente era uma necessidade dele vir aqui e das pessoas vivenciar aquilo ali, né? É um sendo agente do outro, mas a gente não pode falar é mentira ou é verdade. A doutrina dos espíritos, educador espiritual que usa os processos mediúnicos para falar com os homens, traz a mensagem de vida, despertando as criaturas de maneira que os seus dons espirituais cresçam, assegurando o direito de vida mais feliz. Nunca nos esmorecemos, por saber que estamos todos em marcha para cima e que fomos criados para tal, por nos apossarmos da felicidade, por já saber onde ela está, dentro de nós. Aí ele vai colocar aqui um versículo lá de Atos, capítulo 24, versículo 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Aí continua o Miramês.
depois de muitos anos que desencarnamos, voltamos para trazer notícias que valem como alimento à nossa terra e oferecemos companhia espiritual como sendo esperança para todos os seres humanos, significando Jesus voltando com os braços abertos para todos que queiram ser acolhidos por eles. Que assim seja. A discussão foi longa, hein? Eu nem vi a hora. A culpa é do Erlei. A culpa é minha que eu não fiquei pensando. Deixei à vontade, tá vendo, Raquel? Às vezes uma perguntinha dá uma resposta de 1 quilômetro. É verdade. Não, e tem desdobramento. Um fala, outro fala, outro fala. Não, foi válido. Muito mais válido do que de repente um coração só. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus para ficar aqui chancelado desse diálogo e iniciar com um colóquio que seja coletivo. Mestre Jesus, que a vossa paz possa trabalhar o nosso psiquismo, que possamos compreender qual é a paz do Cristo, que possamos compreender se estamos na condição de aceitar essa paz. Será que vamos conseguir não se associar com o filho, com a mulher, com o marido, com a esposa, com os amigos, da forma que associávamos, e sim da forma que tem que ser, compreendendo que o norteador disso tudo é o amor. Mestre Jesus, que essa paz possa encontrar porta aberta em cada coração aqui presente e que possamos convencer aqueles afins, aqueles familiares, através da nossa atitude, a querer essa paz. E assim agradecemos por mais esse banquete espiritual, rogando muitas graças a Deus. E, em nome do Mestre Jesus, damos por encerrado esse banquete aqui formado e que todos, encarnados e desencarnados, possam ter recebido a sua dragem de medicamento, a sua cota de água fluidificada, ou melhor dizendo, magnetizada. Que a paz possa ser uma realidade na tua vida. Que assim seja. Nosso estudo foi um exercício mental, fomos buscar nas alturas aquilo que nós estamos precisando aqui para baixo. E nessas alturas, esses que nos acompanham, esses que estão através dessa onda de vibração, também foram beneficiados. Nem sempre a coisa é de acordo como nós assim pensamos, mas como ela é e como a espiritualidade prepara o ambiente. Então, tudo certo, desde que nós tenhamos aqui a boa vontade e aquele despertar para conhecer cada vez mais. É isso que nos interessa. É isso aí, Senhor. É o horário 7h05. Foi um de acordo forçado, mas foi um de acordo. Eu percebi, eu até não gosto de Estava tão bom o estudo, pô. Médicos do coração, né? Escrevente, a leitura vem É tudo na hora certa. Tudo isso aí. Essas obras aí caíram do céu pra gente. Eu estou lendo o capítulo 5 do livro do Evangelho. Mais ou menos. Coisa aí, não é? Pior. Capítulo 5. Capítulo 5 é muito legal. É um pouco extenso, né? Tem versos
Subir aqui, né? Mas o capítulo 5 vai mostrar bem esse lado aqui, sabe? Da transcendência, de a gente entender o relacionamento. Tá bom. O mau caráter continua vivendo inocente. Desencarna, né? Eu tenho com dificuldade de assimilar uma coisa com a outra, né? Eu vou mostrar para vocês, mas eu percebi mais ou menos, Carlos explicou de uma maneira.